Mesmo após o extermínio de 10 hienas e a chacina de 10 aranhas pavão, Larcato ordenou a tribo dos Catos a seguir em direção à segunda zona, onde se encontra uma estátua misteriosa de Abaddon. O custo dessa escolha foi alto para o Arauto do Caos, ficando com menos 10 de cada espécie furry que o segue e perdendo 2 caixas de confiança da tribo Cato. Do outro lado, o conquistador de Abaddon deverá escolher o que é melhor para a tribo Dan. Essa escolha vai depender dos seus resultados nos dados usando sua perícia de domínio. A dificuldade será superar o desafio do deserto implacável somado à floresta hostil, o mesmo desafio que o Larcato enfrentou em seu turno. Boa sorte. Quero criar uma vantagem antes de entrar na floresta. Mesmo que eu perca um turno, não sacrificarei meu povo em vão. O único sangue que terei em minhas mãos será o sangue dos inimigos da tribo Dan. Criar vantagem tem os seus prós e contras. Você poderá diminuir a dificuldade total do desafio o resolvendo em pequenos atos, mas isso vai consumir o seu turno, retornando para o Borderline logo em seguida, e assim por diante. Que vantagem você está pensando em criar? Comandarei minha tribo a instruindo a procurar por um tronco caído distante da mata, levantando o tronco para que um babuíno possa ver a floresta sem correr riscos desnecessários. Então, já pode rolar os seus dados. Sua oposição será apenas a floresta hostil nesse caso. Você irá usar sua perícia de liderança. Vamos ver se os babuínos conseguem cumprir a sua ordem. Dos dados deu -1, o que diminui minha liderança para +2. Ah, deu empate. Interessante. Eu esqueci o que acontece quando dá empate ao criar vantagem. Calma aí rapidinho que eu vou ver agora. Você vê que os leopardos e babuínos atendem à sua ordem e conseguem achar um tronco caído, grande o suficiente para ser erguido e longe o suficiente da floresta para fazer essa tarefa com segurança. Toda a tribo Dan trabalha em conjunto, tentando erguer o tronco para que um dos babuínos possa escalá-lo. Contudo, você vê que os babuínos têm mais dificuldade para lidar com força e alguns podem se machucar durante essa missão. Gastarei um dos pontos fate, pois não deixarei nenhum da minha tribo se machucar assim. Você usa apenas a sua mão direita para erguer um tronco que vários babuínos e leopardos estavam sofrendo para levantar. Você crava o tronco no chão, de modo tão profundo que nem mesmo as raízes das árvores da floresta à frente pareciam tão firmes quanto aquele tronco antes caído. Os babuínos e leopardos olham espantados, incrédulos com a força que o fragmento de um pilar é capaz de fornecer para uma coluna. Isso deixou o tronco alto o suficiente para que o babuíno que estava em seu topo conseguisse enxergar o que há por dentro da zona 16 e 17. Ele enxerga javalis gigantescos, quase do tamanho de um furry adulto, mesmo javalis sendo quadrúpedes. Seus olhos possuem um brilho ambar cintilante, algo bem estranho para um animal selvagem. Para descobrir algo a mais sobre essas criaturas, apenas adentrando a floresta dessa vez. Voltando ao turno do Borderline, o vendedor de ilusões lidera o avanço dos orcs contra as plantas carnívoras. Até o momento, os orcs perderam uma caixa de dano e 10 unidades dessa espécie foram perdidas nessa batalha. Dessa vez, você começa o turno do seu exército Borderline. O que deseja fazer? Irei tentar criar uma vantagem diferente. Tentarei controlar as plantas
com meu poder de ilusão. E qual o seu nível na perícia de enganar, Borderline? Eu não engano, eu distorço. Claro. O que seria de um vendedor de ilusões sem a capacidade de distorcer a mente e a realidade? Rola os seus dados então, utilizando seu bônus de distorcer mais 4. Sua posição será uma dificuldade mais 3. Veremos se o vendedor de ilusões tem alguma ilusão valiosa para as plantas. Boa sorte. Deu -1 nos dados, diminuindo meu enganar para mais 3. Ah, vejam só, outro empate em criar vantagem. Agora eu sei como funciona empate. Você pode até conseguir controlar as plantas dessa região, Borderline, mas o empate tem um pequeno preço a se pagar. Alguns orcs terão que servir como banquete para que consiga manipular as criaturas carnívoras. Posso usar um ponto fate nisso aí? Ou os olhos do criador? Os olhos do criador são úteis apenas em situações que envolvam percepção, que substituímos para domínio. E ponto fate, você não tem mais nenhum. Usou todos os 3 pontos que você já teve. Mestre, eu tenho um ponto fate restando sim. Peraí, você tá falando sério? Sério mesmo que eu esqueci isso? Calma aí, rapidão. Nossa, é verdade mesmo. Você ainda tem um ponto fate restando. Como você invoca esse último ponto fate? Me aproximo das plantas cautelosamente e, usando meu enganar, começo a falar: bem dormido, bem dormido, bem dormido. A partir de agora, as plantas dessa zona obedecerão às suas ordens como se fizessem parte do seu exército, Borderline. Elas enxergam em você uma planta primordial, um ser poderoso a ser obedecido sem um mínimo de hesitação. Você acabou de mudar completamente o aspecto dessa segunda zona. Antes, essa zona era uma floresta hostil, que sempre oferecia mais 2 de oposição à maioria das suas jogadas. Agora, a floresta acaba de ganhar um aspecto de acampamento seguro. Isso significa que as plantas carnívoras agora servirão como um tipo de sentinelas a qualquer ataque inimigo que você possa sofrer nessa região. Mas algo em relação às plantas chamou a sua atenção, Borderline, um pouco antes de controlá-las. Quer dizer, vamos ver se você realmente percebeu isso. Como você não tem bônus de domínio, seu bônus é 0 e sua oposição mais 2. Deu 0 nos dados. E no total também. Mas ainda tenho os olhos do criador. Você usa uma de suas invocações gratuitas desse aspecto e percebe que, um pouco antes de ter controle total das plantas, alguns espinhos são expelidos e se afundam no chão. Esses espinhos se espalham entre as regiões que fazem fronteira com a zona que você está. Se gastar sua última invocação dos olhos do criador, você pode entender melhor o que aconteceu. Não, deixa pra lá. Olha, decisão interessante. Bem interessante.